Olá, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta mineiro. Estamos iniciando mais um Conexão Crefito 4. O podcast conecta você à sua profissão. E hoje, juntamente com a doutora Álida Andrade, nossa diretora tesoureira, terapeuta ocupacional, estamos recebendo aqui a nossa convidada, a doutora Michele Siqueira, advogada, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, doutora Michele, é um prazer estar recebendo você. Alegria minha, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer te receber e discutir um tema que é muito importante para as duas profissões, principalmente agora em que a gente está em um momento em que pelo menos a terapia ocupacional está sendo muito procurada pela questão do TEA. Eu acho que a gente precisa falar mais dos direitos, até para os pais buscarem o que eles podem ou não ter de garantia, né? Estava comentando antes da gente recebê-la com a doutora Álida, né, que fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, tem muitos pacientes com pessoas deficientes que têm direitos, não conhecem, mas hoje o que também eu vejo que é uma bandeira fortíssima sua, que é a defesa dos direitos da pessoa com TEA e do familiar, que os profissionais, e aí nós temos a terapia ocupacional hoje como um profissional imprescindível na equipe, né, multi, que atende a pessoa, né, com autismo, que conheça os direitos deste paciente para que oriente as famílias que muitas vezes podem não ter o conhecimento. Não é isso? Exatamente. E eu acho que eu queria começar discutindo, vou já pegar esse gancho, o que mais pesa nessas famílias é a entrada na escola, porque tem muita escola que nega esse direito e não pode, né? Não. Inclusive, é importante frisar que a falta do profissional, terapeuta ocupacional, na equipe multiprofissional, a família ela fica com o cabelo em pé. Porque esse profissional é essencial para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse adulto com autismo, né? Porque as pessoas autistas, elas crescem, muita gente não fala sobre esse assunto do diagnóstico tardio. E com relação à escola, a escola ela não pode negar matrícula e a escola ela tem que dar um suporte com o tratamento adequado e com os profissionais adequados. Estava falando com a Álida que quem dera se a gente tivesse uma legislação que garantisse que em toda escola também tivesse na equipe multi, né, que hoje tem uma lei no estado de Minas Gerais que obriga a escola a ter um assistente social e um psicólogo. E a gente precisa, para que acolha esses alunos com deficiência, também um TO, para que o acesso à educação seja pleno de verdade e garanta o desenvolvimento. A gente vê muitas famílias tendo que recorrer ao judiciário para conseguirem colocar seus filhos na escola regular, né? E muitas escolas particulares também orientando famílias que procuram as escolas públicas se dizendo não estar preparados, como se, por exemplo, um pai pudesse falar assim, não estou preparado para ter um filho com deficiência. Na escola tem... Exatamente. E negar a matrícula é crime. A Lei Brasileira de Inclusão diz que é crime negar a matrícula para pessoa com deficiência. E a escola particular, ela não pode cobrar Então é um ilícito nada. penal. Penal. É responsabilidade criminal. E ela não pode cobrar nada a mais para que aquele pai tenha um acesso. Por exemplo, o apoio escolar, né? Esse apoio, assim, a criança tem direito ao profissional de apoio, seja na escola pública ou na privada. Como que é? Depende do grau de nível de suporte, toda criança tem uma relação, como que é isso? Então, toda criança tem direito, né? O ECA diz, a Lei Brasileira de Inclusão diz. Então, se eu seleciono aquela pessoa que tem um grau de suporte 1, né, para ter ou não o direito, eu estou discriminando dentro de uma fatia, né? E de leve não tem nada, porque o nível de suporte 1 também tem as suas limitações que precisam ser trabalhadas. E a educação é um direito fundamental.
Se ela não tem o acesso ao apoio, que nós temos hoje um problema sério na legislação nacional, que a gente precisa mudar isso. A lei, ela diz que o professor de apoio, ele tem que ser aquele que cuida da alimentação, da garantia ali do acolhimento ali dentro da sala, mas esquece da questão pedagógica. Nós precisamos que esses alunos tenham um profissional de apoio pedagógico para que, na integralidade, faça o acesso à educação acontecer de verdade. Então, eu já consegui na justiça... Não é só colocar a criança lá dentro e soltar... É garantir a permanência. Numa base curricular nacional comum, sem nenhuma estratégia de um modelo de práticas pedagógicas e de currículo suplementar que adapte. Exatamente. Não fazer adaptação pedagógica e não incluí-lo no processo de aprendizagem não é inclusão, é inserção. Eu estou inserindo ele dentro do ambiente escolar, mas ele não está incluído. Ele pode ficar até mais excluído, né? Exatamente. Talvez, né? Com certeza. Porque aquele aluno que... E a gente vai falar do PDI aqui, que é um instrumento muito importante para facilitar a inclusão de verdade. Eu sou tão ativista da inclusão que eu tenho marcado na minha pele, que a inclusão vire rotina, que é o que eu realmente acredito. Que é fazer com que esse aluno realmente esteja incluído na sala, que aqueles alunos entendam, né, a necessidade de acolher aquele aluno. Isso tem que ser trabalhado com a equipe multidisciplinar, com a escola, a família. O ECA diz que a família, a sociedade, todo mundo deve participar desse processo de inclusão. Se um falhar, a inclusão não acontece. E a gente tem recebido muitas denúncias lá na OAB, na nossa comissão, de que algumas escolas têm negado acesso a profissionais, acesso ao TO, que vai lá para qualificar a equipe. Olha, a criança está em crise. Quem é que vai ensinar esse profissional a lidar com uma crise imediata? Aí o que a escola faz? Liga para o pai que está trabalhando, que precisa desse tempo lá, para falar, vem buscar seu filho, que a gente não consegue atender ele. Fazer o manejo da crise. Então, para que a gente precisa também do TO dentro das escolas? Para ajudar, para auxiliar nesse processo de inclusão. Porque só vai acontecer quando a gente der as mesmas oportunidades. Tem que entender que não é para mudar a finalidade da educação para a saúde, né? Não é uma assistência clínica, mas é um suporte técnico para o desempenho educacional, pedagógico, né? Adequado dentro das necessidades específicas de cada criança. Exatamente. A gente tem a especialidade da terapia ocupacional em contexto escolar, que preza que dentro deste ambiente não haverá atendimento, mas haverá orientação, suporte e consultoria, que é o que eu até brinquei com a doutora Michele mais cedo, do porteiro à diretora. Todos que estão dentro da comunidade escolar vão ser orientados a saber lidar com essa criança, seja do nível de participação social ou pedagógico. A gente consegue orientar a professora a fazer a adaptação da atividade para que ele consiga ter entendimento e aprendizado. Eu posso fazer uma adaptação com o porteiro, outros profissionais, para que ele seja incluído na hora do recreio. É uma gama de possibilidades que o terapeuta ocupacional tem para trabalhar, mas ele não está inserido nessa equipe. Doutora Michele Siqueira, me fala uma coisa. Você tem um panorama de como está isso no estado, na capital, assim, dessas escolas, elas estão preparadas? De jeito nenhum, hipótese nenhuma. E nós já temos a lei desde 2015, né? As escolas, elas não podem usar como justificativa o desconhecimento da lei. Olha, eu não consigo, porque eu não me adaptei. Já são muitos anos para se adequar. Teve prazo de adaptação? Não, era aplicação imediata. Só que a gente já estava falando da lei brasileira há muitos anos. De inclusão, né? Da LBI, né? Isso, até ela se tornar uma lei de verdade. Então, se estão falando que vai ter uma lei, eu estou estudando, estou trabalhando no GT, de repente a lei é sancionada. E eu vou alegar que eu não tinha conhecimento? Eu já sabia o que estava escrito lá. Então, eu tinha que, de maneira preventiva, já me qualificar para atender esse público. Porque, na verdade, tem muitas escolas que questionam essa questão da participação da saúde dentro da escola, né? Nós temos um parecer 050 do MEC, que eu estou lutando para que ele seja aplicado, para a gente ter, de fato, o profissional de saúde dentro da escola, sim. Porque isso é garantir um sistema educacional inclusivo. A Lei Brasileira de Inclusão diz que é direito da pessoa com deficiência com o sistema educacional inclusivo. O que é isso? A formação dos professores na licenciatura não deu essa base para muitos, né? Então, faltou talvez esse suporte realmente especializado. E a lei fala disso.
A lei fala que tem que ter o suporte. A lei fala de mais cursos. Quando você fala de lei que não está aplicada, né, nós vivenciamos e participamos muito de perto enquanto sistema COFITO-CREFITOS, né, o CREFITO 4 teve à frente disso, naquela alteração da lei e quando estava suscitado, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, se o rol, por exemplo, da ANS de cobertura mínima obrigatória, né, o rol de procedimentos e eventos, ele era taxativo ou exemplificativo. E aí, assim, teve e depois teve alteração, foi considerado exemplificativo pelo STF, né? Lógico que grupos entraram contra essa decisão, contra a lei, né? Questionando a inconstitucionalidade dela, mas enfim. A gente sabe que tem hoje legislação prevendo o tratamento terapêutico ocupacional junto com outros profissionais, fisioterapia, terapia ocupacional, né, de cobertura obrigatória para os né, ele chama de transtorno global do desenvolvimento, né, o termo ainda não tinha sido atualizado para o neurodesenvolvimento no diploma legal. Mas as operadoras negam e as famílias precisam buscar o poder judiciário. O que você orienta para o profissional que às vezes vê a necessidade da assistência terapêutica ocupacional, que está disponível o método, né, ele tem ali a sua autonomia de escolher o melhor técnica, o melhor recurso, a melhor abordagem, o melhor método, para oferecer oportunidades a tempo, né, do desenvolvimento daquela criança, mas a operadora, ela é obrigada, como que é isso? Ela é obrigada. É um absurdo, né? No país como o nosso, a gente tem que ir para a justiça para garantir o que está óbvio na Constituição Federal, que é o direito à saúde. Mas, infelizmente, nós temos lei, mas a gente ter lei não quer dizer que é garantia, né? Porque se a gente precisasse, se a gente tivesse uma lei que funcionasse, a gente não precisava de advogado para judicializar. E hoje, o nosso maior desafio, nós temos as melhores e mais avançadas leis que garantem os direitos da pessoa com deficiência, mas o nosso maior desafio é sua aplicação. Então, o que eu oriento para essas famílias, para esses profissionais? O primeiro passo é falar com a família que, olha, nós temos uma agência reguladora, a ANS. Por mais que a pessoa vá lá, reclama e acha que, olha, ela não está fazendo o papel dela, está fazendo o papel dela, porque a ANS, eu tive reuniões aqui para levar esses questionamentos, e a ANS, aqui a nossa regional, falou, olha, eu não tenho recebido as reclamações. Quando a gente recebe reclamações individuais, a gente é obrigado a dar essa resposta. Eles chamam de NIP, né? Abertura de NIP. Eles têm que abrir o NIP e... Quando eles abrem muitos NIPs, com a mesma operadora, eles são obrigados a tirar de circulação esse produto. Então, nós precisamos que as famílias façam essas reclamações, porque tem algumas que me mandam mensagem e falam, olha, eu fiz reclamação, resolveu. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, ai, doutora, eu estou muito feliz que meu filho vai ter o tratamento adequado dele. Fazer um parênteses, você até me perdoe, Alida, mas o que eu acho que é importante, talvez até o profissional saber, é que, assim, este dado precisa aparecer para a operadora realmente assim ter algum tipo de sanção ou até de procedimento de investigação da própria agência que regula, né? Eu falo que a ANS está para a operadora como o CREFITO está para o profissional. É o órgão que normatiza e fiscaliza. Mas, às vezes, o paciente chega com um diagnóstico, com dados clínicos para um determinado tratamento. E aí, se a operadora nega, às vezes o profissional, para ter o atendimento que precisa, ele cria outras alternativas que não são a primeira escolha terapêutica, e aí o paciente acredita que está tendo o tratamento mais adequado. E aí, para a norma da ANS, ela garantiu a cobertura, não garantiu que tem que pagar, que não tem que pagar. Isso é uma relação contratual que precisa ter um procedimento administrativo para isso, concorda? Assim, então, por isso, orientar o paciente a buscar o seu direito de forma formalizada e não verbal. Nunca é verbal, nunca. Na escola, no plano de saúde, até porque, para a gente chegar na demanda no judiciário, a gente chega com a negativa. Por escrito. E quando a ANS não dá retorno, essa é uma negativa tácita. A gente entende que ela não estava preocupada com o problema e que a gente leva para o judiciário. Então, o que a gente precisa? Que esse profissional oriente o paciente, olha, essa é a técnica adequada para você, vamos colocar lá.
e vamos solicitar. Se for para a justiça, nós vamos para a justiça. E eu tive uma live com a Associação dos Planos de Saúde. Eles me convidaram para conversar. E aí não foi uma live muito legal, não, entendeu? Porque eu fui muito brava com eles. E o que acontece? Eles questionam laudos de profissionais. Aí o profissional, o TO fala lá, ela precisa de tantas sessões de determinado procedimento. Aí o plano, ele questiona o profissional. Está acontecendo do profissional isso. De escolha E nós temos a autonomia do profissional de decidir o que é melhor para aquele paciente. Sim, sim. A gente tem um problema numa lei federal, que a própria lei de criação da ANS, né, a 9656, lá no artigo 12, ela coloca que a cobertura é obrigatória quando solicitado pelo médico assistente. E coloca terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, os outros profissionais como serviço de apoio diagnóstico terapêutico. Então, isso precisa ser modificado, né, alterado. Agora, em que pese esse laudo, talvez, ou esta indicação? Agora, mas aí nós temos que fazer uma interpretação muito clara que solicitação do médico assistente é um encaminhamento, não é a prescrição específica do método, porque isso é autonomia de cada profissional. Então, se encaminhou para o terapeuta ocupacional... É porque precisava dele. E ele vai prescrever o método mais adequado, o padrão. Vai avaliar, e dentro do âmbito da atuação dele, ele decide o método, abordagem e técnica que melhor cabe para aquela criança. Isso não é vindo de cima para baixo. E já questiona o artigo 12, amplamente falando pelo melhor interesse da criança. O artigo 12, ele é contrário ao que diz o ECA. Nós precisamos garantir que essa criança com deficiência tenha o melhor tratamento. Como é que o médico, que não é especialista, nós temos o TO. O TO é o especialista. Ele é essencial para o tratamento, para o desenvolvimento, para a gente dar autonomia, que a Lei Brasileira de Inclusão fala o tempo inteiro de autonomia. E aí questionam. Aí eu falei, queridos, vocês estão questionando uma coisa sem noção. Vamos ampliar aqui o conceito de melhor interesse, que é um direito fundamental e um princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí pronto, aí já não foi muito boa a conversa e acabou. Mas já fiz as pazes já com eles. Mas assim, as famílias podem eventualmente buscar reembolso? Sim. O reembolso é o seguinte, tem lá, né, a indicação, o relatório médico indicando e dos profissionais. O reembolso só acontece quando a gente consegue demonstrar que aquele convênio não tem os profissionais credenciados. Aí começa a nossa luta. As clínicas, inclusive eu tenho um ofíciozinho para te trazer um parecer da nossa comissão, falando dessas clínicas que estão colocando profissionais que não são TO para atender. Então, o que a clínica faz? Quando ela soube que a gente está judicializando, né, um plano de saúde grande, quando soube que a gente estava judicializando e as nossas teses estavam tendo procedência, o que eles fizeram? Não, então agora eu vou fazer o meu centro de atendimento. Só que o centro de atendimento começaram deles... a verticalizar os serviços. Colocaram o centro de atendimento deles que não tem o profissional com a qualificação. Nós estamos tendo, com recorrência, dentro do setor de registro do CREFITO, psicólogos, pedagogos, até mesmo fisioterapeutas que fazem pós-graduação em terapia ocupacional e buscam um registro como se pudessem estar habilitados como fisioterapeuta. Então, é uma confusão, enfim, como terapeuta ocupacional. Agora, saindo um pouco da questão da saúde suplementar, né, mas indo... porque, assim, a família sofre muito, é muito gasto, é muita despesa, a mãe se dedica a isso. Existem alguns direitos que a pessoa, né, que tem na família, a gente está falando de criança porque a gente tem cada vez mais expectativa que esse diagnóstico seja a tempo, né, de oportunizar na primeira infância ainda as oportunidades que aquela criança pode ter, né, de desenvolvimento. Mas, contando ao longo da vida dessa pessoa, e aí especificamente, né, falando do espectro, tem alguns direitos para amortizar outros impactos, né? Porque muitas vezes a mãe tem uma vida laboral reduzida para dedicar, acompanhar a criança nessas terapias ou as necessidades cotidianas dela. Então, assim, e também a própria questão do controle inibitório dessas crianças, às vezes não dá a ela a possibilidade dela permanecer muito tempo numa fila, de uma prestação de serviço. Então, assim, existe direito, assim, por exemplo, é prioridade na fila? Sim, importante falar.
Nós temos a prioridade na fila, nós temos a prioridade nas tramitações dos processos judiciais, nós temos a prioridade na tramitação dos processos administrativos, e aqui eu já entro em um benefício assistencial muito importante, que infelizmente não são todas as famílias que têm direito. Eu luto para que esse benefício seja desvinculado da renda, que é o BPC. Nós temos um benefício assistencial que chama BPC LOAS, né? Ele, benefício de prestação continuada, que também é conhecido como LOAS, porque ele veio da Lei Orgânica de Assistência Social, que é a garantia de um salário mínimo para as pessoas com deficiência e pessoas idosas acima de 65 anos, cuja renda per capita não ultrapasse 1/4 de salário mínimo. E aí nós tivemos uma alteração importante na legislação. E aí nós temos que falar que tem gente fazendo lei que está prejudicando pessoas com deficiência. Então, nós precisamos de gente realmente capacitada. Técnica para produzir essas leis. Para produzir as leis, porque, além disso tudo, nem sempre o legislador ele tem o trabalho do advogado. Porque nós temos uma lei, que é a 14.176, que alterou o critério de renda para a concessão desse benefício. Só que, inicialmente, a gente tinha achado que era ótimo, ia mudar o critério de renda de 1/4 para meio salário mínimo. Se ficasse só nisso, estava bom, a gente conseguiria flexibilizar, eu consigo flexibilizar essa renda desde 2012. Mas, o que aconteceu? Eles trouxeram novos critérios, que foi aquilo que você me perguntou. Independe do grau de suporte, agora eles colocaram um quê de problema, que agora eles colocaram um grau de deficiência. O nível de suporte. O nível de suporte. Então, quem é nível de suporte 1, se alimenta, se tem uma interação social boa, eles estão, o perito do INSS fala assim, não, querido, seu grau é leve, então tá tranquilo para sua família, eu vou te negar o direito. Desse jeito. Até porque como a legislação que fala da perícia do INSS, ela é médica, muitas vezes não tem um olhar para o biopsicossocial, né, para a integralidade da saúde. Exatamente. Né? Agora, Deixa eu só te cortar só um pouquinho, porque eu lembrei que, além do BPC, tem um resgate do FGTS também, né? Para custear tratamento. É uma possibilidade, não é? É uma super possibilidade. E aí, tudo a gente tem que ir para a justiça, né? Porque o FGTS, quem tem o nível de suporte 3, autismo nível de suporte 3, consegue resgatar administrativamente lá na Caixa. Mas quem tem os outros níveis de suporte, chega lá e é negado. Aí, o que nós temos que fazer? Ir para a justiça para garantir o direito. E esse laudo, por exemplo, né, do nível de suporte, pode ser de um terapeuta ocupacional, de outro profissional, ou exclusivamente tem que ser do médico? Esse exclusivamente tem que ser do médico. Mas todos os laudos dos profissionais essenciais para o desenvolvimento tem que estar lá. Eu coloco em todas as minhas peças, em todos os meus projetos e processos, os laudos dos profissionais. Bom, diante desses direitos que você falou, né, nós já falamos algumas vezes aqui que a família toda fica comprometida, tanto nos custos de tratamento, como deslocamento, tanto com comprometimento laboral. Tem alguns benefícios também, por exemplo, para o acompanhante da pessoa com TEA, por exemplo, na passagem aérea. Sim, existe um desconto de até 80% para aquele acompanhante que vai viajar com essa pessoa com deficiência. Esse até 80%, me preocupou. Até 80%. Mas ela tem que também preencher um cadastro, apresentar as suas necessidades específicas, não é simplesmente chegar lá e falar, olha, eu quero meus 80%, não. Por quê? Medif tem um cadastro, você vai informar, olha, eu uso tráqueo, eu preciso de um atendimento específico nisso. Eu tenho uma cadeira de rodas, eu preciso de atendimento específico nisso. Então, ela tem que demandar... E demonstrar a necessidade desse acompanhante. Demonstrar a necessidade desse acompanhante. Perfeito. Então, em tese, uma criança, um incapaz absoluto, não teria esse direito, porque obrigatoriamente ele já teria que estar viajando acompanhado. Exatamente. Então, teria que ser... mas é bom falar. É bom a operadora, né, a ANAC, fazer um regulamento, porque se não fala, não acontece. Sim. E PVA tem desconto? IPVA tem desconto. Se o carro tiver no nome da pessoa hoje ou tem que estar dependente, em nome da pessoa. Pessoa laudada. Mas nós temos muitos precedentes judiciais aqui em Minas Gerais que garantem o direito estando no nome do pai ou da mãe. Tem desconto na compra de carro?
Como tem PCD? desconto, tem isenção de IPI, de ICMS para compra de veículo novo. Muito bom. Você falou de laudo e é uma coisa que eu acho muito espinhoso na inclusão. Tem muita escola que ela não quer fazer a inclusão se não tem o laudo. Isso é permitido? Jamais. Inclusive, né, se a escola está fazendo isso, ela está deixando aquela criança perder a janela de oportunidade dela e gerando um dano, né? Existe uma nota técnica 04 do MEC que diz que, independente do diagnóstico, independente de laudo, eles são obrigados a garantir as necessidades específicas daquele aluno e permitir que ele tenha as mesmas oportunidades que aquela criança de inclusão para ela não perder a janela de oportunidade. Então, a escola está fazendo errado. Talvez a dificuldade aí seja o dimensionamento do número de profissionais de apoio, né? Se você não tem laudo. Exatamente. Mas a inclusão, ela independe disso. Mas se a criança ela chega no Ministério Público, por exemplo, olha, eu não tenho laudo, mas eu estou em avaliação, e eles não querem me dar um apoio. Aí o Ministério Público vai à autoridade judiciária, vai mandar um ofíciozinho. Vocês vão cumprir ou eu vou ter que ajuizar uma ação? Então, é melhor a escola fazer o que é certo, garantir a inclusão, do que ter que pagar o honorário sucumbencial, que é isso que está acontecendo. Eu fiquei com vontade de mais informações, só esse podcast está pouco, doutora Michele. Acho que a gente pode pensar em mais ações para os profissionais entenderem quais são os direitos e também garantir que essas informações cheguem aos pacientes. Exatamente. Eu acho que isso vai ser complementado quando juntar os direitos, né, que é a comissão da OAB, né, na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, juntar as informações para o paciente com a nossa cartilha que está sendo produzida de orientações para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional no atendimento da pessoa com TEA. E já estou à disposição, que vocês precisarem. A gente luta pelas pessoas com deficiência e que a inclusão vire rotina. E muito obrigada pela oportunidade. Doutora Michele Siqueira, sucesso na sua trajetória na defesa das pessoas. Eu militei muito tempo também, né, na mesa diretora do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Estou à frente de duas profissões que trabalham aí essencialmente com pessoas com deficiência dos mais diversos diagnósticos e condições de saúde. E espero ter outras oportunidades dessa conversa contigo. A você, colega, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por ter acompanhado até aqui nosso podcast. Espero você na próxima edição do Conexão Prefeito 4, o podcast conecta você à sua profissão.